Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, verso 1. Então, nós estamos agora na preparação para o jejum e serão 21 dias. Alguém podia perguntar, pastor, jejum é lei? Porque nós estamos na graça. Talvez jejum seja lei. Não, jejum não é lei. Cristo é a graça de Deus. Quantos dizem amém? Amém. Entendeu? Cristo é a graça de Deus. Mas Cristo, Ele é o caminho. Eu gosto de falar para os irmãos que Jesus tem 3 nomes. Ele é caminho, Ele é verdade e Ele é o que, meus irmãos? Vida. E Ele é vida em abundância. Alguém diga aleluia. Amém? Mas jejum não é lei. Agora, você pode fazer do jejum lei. O que seria a lei exatamente? Não seria pegar um daqueles textos, não é, que você encontra na lei mosaica, mas o que seria? Barganha, fazer troca. Tem gente que pensa, eu vou me dedicar 21 dias sem comer, e então Deus vai fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Não, isso não é relação com Deus. Isso aqui é o teu pensamento que foi minado pela história do Aladim e a lâmpada. Entendeu? Você esfrega a lâmpada, sai um ser espiritual lá e te realiza 3 desejos. Não, jejum não é assim. Jejum não é fazer troca com Deus. Não é eu me sacrifico e Deus faz. E tem gente que pensa assim, não, eu vou jejuar e isso vai acontecer. Não, não é assim que funciona. Olha só, o livro de Lucas, capítulo 4, do verso 1 e 2, diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito de Deus. Agora, ele foi conduzido para o deserto, para o que aconteceu? Verso 2. Onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles, o que aconteceu, meus irmãos? Teve fome. Então ele fez um jejum. Primeiro motivo então seria, nós jejuamos porque Jesus jejuou. Amém, meus irmãos? Amém. Cristão, eu gosto de falar também, que significa pequeno Cristo. Então espera-se de nós que tenhamos a mesma prática que o nosso Senhor Jesus. Alguém diga aleluia. Olha só, cristão dizia que é o pequeno Cristo. Então espera-se que nós façamos o mesmo que Jesus fez. Agora, por que Jesus jejuou? Você consegue imaginar Jesus a falar assim, olha, porque eu não tenho carro? Os irmãos deixaram ligado o microfone aqui. Porque eu não tenho carro, eu vou jejuar para Deus me dar um carro. Está difícil fazer a obra sem ter um cavalo, sem ter uma carroça. Vocês conseguem imaginar esse motivo de Jesus jejuar? Eu vou jejuar porque, pelo amor de Deus, é muita humilhação. Vocês conseguem imaginar Jesus a jejuar por conta disso? Não. Então o que seria o jejum? Jejum é submeter a nossa alma à vontade de Deus. Porque o que a palavra fala? Se nós pedirmos algo ao Senhor de acordo à vontade dEle, Ele nos concederá. Mas nós temos muitos desejos, nós temos muitas vontades. Então o que é importante? Que a nossa vontade esteja alinhada à vontade de Deus. Então o jejum é subjugar a sua vontade para que ela seja alinhada à vontade de Deus. Quantos dizem amém? Quantos entendem nessa manhã? Então jejum não é moeda de troca espiritual. Não, jejum é subjugar as nossas vontades, é subjugar os nossos sentimentos carnais para que nós façamos a vontade de Deus. Então Jesus constantemente ele tirava um tempo de oração e jejum para que ele ouvisse a voz de Deus. Ele falava então que o Pai estava sempre com ele, porque ele sempre faz a vontade do Pai. Agora, jejum então eu diria que é uma antena que capta a frequência da vontade de Deus. Amém? Você tem que imaginar um corpo, esse corpo aqui como uma máquina barulhenta, um gerador. Quem já teve um gerador de elevado sentado? Quem já? Oh Jesus, melhor o país, né? Muita gente passou por isso. Então, imagina um corpo como essa máquina barulhenta. Essa máquina barulhenta, para você ouvir a voz de Deus, você precisa silenciá-la. Entendeu? Quando você não coloca o combustível no gerador, ele liga.
Não, ele não liga. Então, não dar alimento natural é tirar o combustível da máquina. Então, ela silencia. E aí você começa a ouvir, então, o Espírito. Quantos me entendem nessa manhã? Amém. Acho que esse exemplo ficou bom. Vou usar mais vezes. Então, o jejum é silenciar essa máquina barulhenta que é o nosso corpo, que tem muitas vontades, que tem muitos desejos e que a grande maioria deles não está alinhada à vontade de Deus. Quantos me entendem? Fala para quem está do lado, são 21 dias. São 21 Você dias. vai silenciar a máquina. Você vai silenciar a máquina. Amém, meus irmãos. Aleluia. Então, Jesus ele jejuou porque ele queria ouvir a vontade do Pai. Agora, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 27. 2 Coríntios 11, 27 diz: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Agora presta atenção, aqui as escrituras separam claramente o passar fome de jejum. Aparece no mesmo versículo: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Então, olha só, passar fome não é jejum. Presta atenção, se você nesses 21 dias simplesmente deixar de comer e não investir em oração e leitura da palavra, você não fez nada. Era melhor que você tivesse comido. Você pode ter ficado desnutrido, entendeu? Aí você vai precisar ligar para o pastor para receber oração. Irmãos, orem por mim, estou passando muito mal. Não, é porque você não está fazendo o que é certo. Ore ao Senhor. Então o que você vai fazer durante o jejum? Você vai se abster do alimento natural, mas nunca abra mão da palavra. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Amém. Não abra mão da oração. Posso ouvir um aleluia, meus irmãos? Aleluia. Então você vai orar muito mais do que você orava em dias normais, e você vai ler muito mais a palavra do que você lia em dias normais. Amém, meus irmãos? Amém. Certo homem de Deus lhe perguntaram o que é mais importante, orar ou ler a palavra. E ele respondeu com uma pergunta. Ele perguntou para aqueles que haviam feito a pergunta: o que é mais importante, inspirar ou expirar? Não é? Você vê, os dois são igualmente importantes. Então você não pode negociar. Eu posso ler pouco a Bíblia, mas eu sou uma pessoa que ora muito. Não é certo. Eu posso orar pouco, mas eu sou uma pessoa que lê muito a palavra. Não é certo. Você precisa tanto de um quanto do outro. Então o jejum é um tempo de intensificar a oração e de intensificar a leitura da palavra. Amém? O Gilberto vai partilhar aqui com alguns irmãos. E você, por favor, compartilhe no seu grupo de célula. Nós fizemos um plano de leitura que, na verdade, tiramos do livro Os Meus Primeiros Passos. Para quem está fazendo a consolidação sabe disso, que é o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Nós vamos durante todo o mês de outubro, nesse caso vai começar amanhã, o primeiro dia, até o último dia de outubro, nós vamos ler o Evangelho de Marcos. São 16 capítulos, ele está separado já, nós vamos compartilhar com os irmãos. Obviamente o jejum vai terminar dia 22, mas nós vamos concluir a leitura no dia 30. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Amém. Então o mês de outubro será um mês de edificação do nosso espírito. Alguém diga amém. Amém. Então você não tem mais desculpa para não estar a ler a palavra. Fala para quem está do lado, são 30 dias. São 30 dias. Fala para ele: eu vou te cobrar a leitura. Eu vou te cobrar a leitura. Eu espero que cada líder de célula cobre a leitura dos irmãos. Amém? Posso ouvir um amém, meus irmãos? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Amém. Nossa, tem tanta coisa para falar de Deus. Vai dar certo. Glória a Deus. Nós queremos, as nossas crianças nós não batizamos, né? Nós batizamos elas quando já têm 12 anos, e somente se elas tiverem ou mostrarem que têm entendimento da palavra. Caso contrário, também não o fizemos. Amém? É uma decisão pessoal. Agora, nós consagramos as crianças, nós apresentamos as crianças. Eu não falei antes porque me pareceu que não tem nenhuma criança no nosso meio que não tenha sido apresentada antes. Tem alguma criança que nunca foi apresentada, consagrada? Tem? Muito interessante, né? O pai não veio. Vamos fazer o seguinte: no próximo domingo agora, quem tem os filhos que não foram ainda apresentados, eu vou pedir que o casal venha com as crianças. Nós vamos apresentar aqui no culto. Posso falar amém, meus irmãos? Amém. 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 Glória a Deus. Vamos começar a nossa palavra?
2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. O tema da nossa palavra hoje é ativando o espírito da fé. Ativando o espírito da fé, 2 Coríntios 4,13. Diz assim: está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Feche os seus olhos, vamos orar pela palavra. Senhor Jesus, nessa manhã, nos dê graça no compartilhar da palavra. Que os meus irmãos guardem aquilo que vão ouvir, que isso possa gerar fruto na vida de cada um. Pai amado, que venha de fato ativar o espírito de fé no nosso meio. Nós pedimos no nome de Jesus, Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus. Então olha só, eu creio que a fé, irmãos, é um espírito. Do mesmo modo que murmuração é contagiosa, não é? A fé também é contagiosa. Quando você se mistura com gente que murmura, a tendência é você murmurar também. E quando você se mistura com gente que é de fé, a tendência é você passar a crer também. Quantos dizem amém? Agora pergunta quem está ao teu lado: o que você contagia aos outros? Murmuração ou fé? Pergunta para ele. Não, pergunta para alguém mesmo. Se é teu amigo, eu vou dar conta aqui. Amém. Mas às vezes os amigos é um casal. Às vezes é um casal que, ao invés de partilhar fé, partilha murmuração. Ao invés de partilhar alegria, partilha tristeza, coisa amarga. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus? Nós precisamos ser pessoas que partilham o espírito de fé. Josué e Caleb partilharam o espírito de fé, mas os outros espias, eles partilharam murmuração. E o resultado vocês sabem: não entraram na terra, exceto Josué e Caleb. Faz assim comigo. Faz esse sinalzinho de dois. Entendeu? Você não pode andar sozinho. Amém, meus irmãos? Não ande só. Ande ao menos com mais um. Seja um com mais alguém. Mas não seja um na murmuração. Seja um no espírito de fé. Posso ouvir um aleluia? Aleluia? Amém? Agora, muitas áreas das nossas vidas precisam ser transformadas, tocadas, mudadas. E jejum é esse tempo então que você traz água viva para todas as áreas da sua vida. Emocional, saúde, entendeu? Tudo isso pode ser transformado através do jejum. Lembrando, irmãos, jejum é oração intensificada. Amém? Nunca se esqueça disso. Jejum é oração intensificada. Há um momento em que certo pai tem um filho epilético e ele levou o filho até os discípulos e pediu que os discípulos o curassem, mas não curaram o menino. Quando Jesus desceu do monte, ele tinha tirado um tempo para orar. Aí o pai contou já tudo, os X9, né? Falou: olha, eu trouxe aqui para esses irmãos aqui, esses teus discípulos, eles não fizeram nada, não aconteceu nada, não é? Alguém ficou acusado, eu penso, né? Porque depois foram perguntar para Jesus, alguém ficou acusado. Mas aí Jesus repreende os discípulos, ele falou o quê? Homens de pequena fé. Essa casta de demônios não sai a não ser por jejum e oração. Mas qual que era o problema? O problema era a falta de fé. Qual que era o problema? Falta de fé. Agora, qual que era o caminho para aumentar a fé? Jejum e oração. Amém. Fala para quem está ao teu lado: você tem problema de falta de fé? Pergunta. Você tem? A solução é jejum e oração. Fala para ele. Jejum e oração. Então, durante 21 dias, nós vamos ativar o espírito de fé. Amém, meus irmãos? A palavra lá em Hebreus fala que pela fé nós entendemos que o universo foi criado através da palavra de Deus. Pela fé, os antepassados alcançaram testemunho. Pela fé, Abel deu uma oferta que fala até os dias de hoje. Alguém diga aleluia. Entendeu? É tudo pela fé. Então, fala para quem está do outro lado: vamos aumentar a fé nesses 21 dias. Amém? Não fala para dizer: vai ser meu parceiro, se alguém dá sua confiança aí. Aleluia. Amém. Então nós vamos ter um tempo extraordinário de jejum. Nosso segundo semestre vai ser extraordinário em todas as áreas. Como igreja, eu já consigo, de fato, irmãos, perceber um ambiente diferente no meio da igreja.
Nós vamos ver coisas extraordinárias com os casais. Nós tivemos nessa sexta-feira, uma sexta-feira de célula de casais, os irmãos tiveram, sabe, né? Foi maravilhoso. Amém? Então nós vamos trazer muitos outros investimentos na família. Vamos trazer os cursos da família durante o período do segundo semestre. Muita coisa extraordinária vai acontecer com os jovens também, amém, meus irmãos? Amém. Para as crianças. Então se prepare, será um tempo de tremenda edificação. 2 Coríntios 4:8 diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não Destruído. estamos. Em pé. Aleluia. Verso 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, verso 11, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Então, como nós acabamos de ler, muitos sinais de tempos difíceis, pressões, desânimo, perplexidade, dúvidas, não é? Mas em tudo isso nós não vamos ser afetados. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Amém, meus irmãos? Amém? Fala para quem está do lado, você vai passar pressão. Vai passar por Olha, irmão, durante os 3 primeiros dias de jejum vão ser os piores. Você vai ter dor de cabeça, você vai ter tontura, alguns, né? Alguém vai falar, pastor, não aguento mais. Entendeu? Você aguenta. O que acontece? Você vê o gerador, quando está aí abaixo, ele dá uns solavancos, não é? É a mesma coisa, Então, os 3 primeiros dias, você precisa ser forte. Depois disso, o teu corpo vai adaptar-se. Então, eu estou aqui a te antecipar, irmão, olha, não negocie o jejum. Amém? Não negocie. Vença os 3 primeiros dias, você vai chegar até o final. E se alguém tiver com vontade de desistir, liga para um irmão, fala para ele, vou desistir do jejum. Irmão, pelo amor de Deus, se alguém te ligar para ele, fala para ele, não desiste, é o diabo. Fala para ele, é o diabo. Também que Jesus foi tentado. Uma pedra, já falou para ele, se você é o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Você vê? E pão é de Deus. Mas por favor, não abra mão do jejum, amém, meus irmãos? Livro de Lucas 21:34 diz: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Verso 35 e 36 diz: porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Então, dias de jejum separam aqueles que servem daqueles que vivem de forma displicente, libertina. Todo mundo é crente, até que acontece 2 coisas: dízimo e jejum. Eu sou cristão, até o dia que você vai falar disso. Você é dizimista, não é? Ou então, você vai participar do jejum. Então são coisas que de fato separam. Por favor, não fique de fora. Nós precisamos intensificar jejum e oração. Amém, meus irmãos? Amém. Livro de Esdras, capítulo 8, verso 23. Quero falar de Esdras. Não sei quantos irmãos já leram o livro, não é? Mas Esdras, ele participou da reedificação da cidade de Jerusalém, juntamente com Neemias. E nós devemos lembrar o texto também de Neemias, não é? Que diz que a cidade estava queimada, destruída, o templo estava destruído. Mas que então ele chorou, orou a Deus e pediu ao rei Artaxerxes a oportunidade de reedificar a cidade. Ele reuniu um grupo de pessoas, e dentre eles então Esdras. E Esdras era sacerdote. Fala comigo, sacerdote. E além disso, ele tinha um cargo público. Ele era escriba do rei, era um escrivão. Então ele tinha ali meio que uma função de secretário de Estado.
Amém. Que Deus levante secretários de Estado no nosso meio. Amém, meus irmãos. Amém. Ele Deus isso, amém. Essa coisa de nós falarmos como os antigos falavam, cuidado, não pode ter nenhum cristão na política. Por conta disso temos políticos hoje que nenhum deles tem Jesus, não é? E só fazem políticas contra a igreja. Então, por favor, se o teu filho, o teu irmão, o teu parente tiver que entrar para a política, lhe ensina a ser um homem ou uma mulher de Deus, que vai fazer toda a diferença. Amém, meus irmãos? Amém. Não seja seu pastor, o presidente da República. Amém. Glória a Deus. Quem sabe uma das nossas crianças, entendeu? Da ONG, da Biangola. Imagina o presidente ligar para mim, pastor Hélio, graça e paz. Eu falar, amém. Quem fala? Presidente da República, fulano e tal. Ah, irmão fulano. Uma bênção, aleluia. Só um minuto, irmão. Vou terminar o devocional e já te retorno. Por o presidente à espera, porque eu estou a falar com o rei dos reis. Isso é um sonho. Amém. Glória a Deus. Agora, o que significa Esdras? O nome Esdras significa ajuda. Ou então, Jeová ajuda. Tem um bom nome para você colocar no seu filho. Esdras. Eu por acaso tive um colega com esse nome. Nós temos no colégio da Igreja Batista. Então, muitos dos meus colegas, eles eram filhos dos irmãos lá da igreja. Então, na minha sala tinha Moisés, tinha Esdras, tinha vários nomes bíblicos. Eu era Hélio, mas tudo bem. Olha, tive uma irmã, a Graça, Maria da Graça. Ela era ministra de louvor. É médica ela, Ambrose. Sentávamos juntos na mesma carteira, éramos na quinta classe. Éramos os mais novos da turma. Então tem sempre irmãos assim com os nomes de crente. Aleluia. Amém. Quem tem nome de crente? Amém, aleluia. Mas fala para quem está ao teu lado. Seu nome é príncipe de Deus. Fala para ele. Você é o Israel do Senhor. Não importa se teu nome é, sei lá, Chelsea. Mas você é príncipe ou princesa do Senhor. Amém, meus irmãos? Esse é o seu título, não deixe ninguém roubá-lo. Você é filho de Deus e você é filho muito amado. Amém? O que importa é como o Senhor te conhece, não o nome natural. Porque nós também, assim, tem muito, sei lá, tem muito Abel aí de nome natural, mas com comportamento de Caim. Quem já viu Caim, né? Tem, que Deus nos livre disso. Amém? Agora, 4 coisas importantes que Esdras fez. E tudo em volta do jejum. Amém? Primeira coisa é a sua decisão. Então havia a necessidade, ele como sacerdote ali e um membro do governo, ele liderou um grupo de exilados judeus de volta a Jerusalém. Então ele estava bem onde estava, mas ele tomou uma decisão. Fala comigo, decisão. Esdras capítulo 7, verso. Aliás, não lemos, peço perdão. Perdi-me aqui. Diz assim: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Quantos querem ter respostas da parte de Deus? Quantos querem ter pedidos atendidos da parte do Senhor? Quero aqui já te falar, não importa o tamanho do seu pedido, amém? Não se compara ao tamanho da graça do nosso Deus. Peça e peça coisas grandes. Peça porque você é filho e não é filho qualquer, você é filho muito amado. Peça sem fazer contas, porque quando você faz contas, você pede aquilo que você pode fazer. Não faça contas, amém? Nesses 21 dias, peça coisas grandes. Peça aquilo que você seria incapaz de realizar. Peça aquilo que você é incapaz de comprar. Peça aquilo que você é incapaz de resolver. Quantos dizem amém? Amém. Peça e peça grande, você vai receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordante em fé, no nome de Jesus. Alguém diga aleluia. Aleluia. Então não peça pequeno, peça a cidade dos gigantes. Nós vamos comê-los como se fossem pães. Foi a palavra de Caleb. Agora olha só, no outro texto aqui, Esdras capítulo 7, verso 10, diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, nesses 21 dias
natural é que ela cresça e desenvolva. Então você nasceu de novo. O que se espera agora? Que você cresça e desenvolva. Tem gente que é muito inteligente para coisas naturais, mas é displicente com as coisas espirituais. Então ele se dedicou, eles viveram um tempo exilado. Tem gente que se conforma, não, é que o meu trabalho não permite muito. Não, o meu trabalho permite. O que tem faltado é decisão. Entendeu? Ah, mas é que os meus filhos, cuidar deles, não me permite tanto. Permite sim, é uma questão de prioridades. Mas é que, sei lá, não importa a razão que você colocar, você tem um tempo suficiente para se dedicar a aprender a palavra de Deus. O que é que tem faltado? Decisão. Decisão. Os irmãos ficam um tempo no telefone. Os irmãos ficam um tempo, sei lá, em conversa. Os irmãos ficam um tempo a se dedicar a visitar familiares. Tudo bem, tudo isso é válido, mas nunca pode ocupar o lugar do primeiro. O que seria o lugar do primeiro? A palavra de Deus, as coisas de Deus. E não apenas em aprender, mas praticar também. O livro de Tiago fala que nós não podemos ser apenas ouvintes. Precisamos ser também praticantes da nossa fé, porque a nossa fé sem obras, ela é morta. O que justifica a nossa fé são as obras que nós fizemos pela fé. Fé não é apenas fazer de conta. Fé não é apenas fingir. Fé não é apenas, olha, eu estou a ver a doença, mas eu vou ignorar a doença e fingir que está tudo bem. Não. Fé, de fato, ela tem um comportamento. Quem perdoa alguém, ele tem um comportamento. Ele chega e fala, olha irmão, eu te perdoo. Mas o falar eu te perdoo para parecer politicamente correto, mas no coração guardar mágoa, pecado isso. Quantos me entendem nessa manhã? Entendeu? Quando você perdoa, você se dedica de fato a cuidar da pessoa novamente. Eu entendo que na hora o sentimento não passa. Perdoar é como desligar o ferro da engomada. Você desliga o ferro, mas como que desligou, você não vai pegar no ferro porque está frio. Não, ele continua quente. Mas o que vai acontecer? Ele vai ir arrefecendo. Até que chega um momento em que você nem vai lembrar mais que ele estava quente. Quantos me entendem nessa manhã? Entendeu? Isso é crer e praticar. Você precisa buscar aprender a palavra e praticar a palavra de Deus. Alguém diga amém. Fala para quem está do lado, principalmente se é alguém da tua intimidade, fala para ele, acabou, fala para ele. Fala de hoje em dia você vai crescer muito na palavra. Amém. Não, fala para alguém, pelo amor de Deus. Você não tem ninguém para quem olhar, fala para o pastor, olha para o pastor e fala, você vai aprender na palavra, mas fala. Não, fala mesmo, que eu preciso, irmãos. Eu tenho um desejo, em janeiro de 2024, provavelmente no final do mês eu quero lançar um livro. Já adiei muito, mas eu vou fazer isso. Eu vou me dedicar a aprender mais a palavra. Eu quero escrever para os irmãos. Já tem até um título. O título é Nós Somos a Igreja. Amém. Tem uma mensagem aqui no coração que eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? Eu estou a fazer questão de falar para assumir um compromisso diante da igreja. Aí todo mundo vai me perguntar assim, pastor, e o livro? Entendeu? Eu só tinha falado para o David, né, que ele lançou um livro. Eu falei, irmão, você vai me ajudar, eu quero lançar um livro. Ele lançou um livro de poesia, vai me ajudar. Aí falei para Dilma e falei para o Gilberto, mas os irmãos não me cobram. O único que me espera sempre é o David. Pastor, o livro. Mas aí agora a igreja toda vai cobrar, aleluia. Isso vai fazer com que o senhor pastor leia mais. Já tem uns capítulos, serão 9, mas eu tenho que escrever, tenho que parar para escrever. Eu vou precisar buscar mais. Então assuma o compromisso de ler a palavra de Deus. Conte para os irmãos, poste nos seus stories, entendeu? Alguém vai perguntar aí o texto de hoje, pastor. Amém? Irmãos, como é que você está? Você está em que capítulo? Não, me liga, vamos ler a palavra online todos juntos. Quantos me entendem nessa manhã? Mas você tem que parar de dar desculpa. Você tem que tomar a decisão. Fala assim comigo, eu preciso parar de dar desculpas e tomar uma decisão. Amém? Presta atenção, Jesus veio buscar a igreja. Eu não sei, eu assisto muita coisa, muita informação, noticiário, tudo isso. E você vê, está-se a trabalhar num acordo de paz entre a Arábia Saudita e Israel. E eles têm anunciado que vai ser tempo de paz e prosperidade. Quem já leu o livro de Apocalipse sabe disso, que quando Jesus em Mateus fala também, quando eles estiverem anunciando paz e prosperidade, então o dia está próximo. O dia está próximo.
construíram um monumento na Arábia Saudita que é para agregar todas as religiões do mundo. É um templo onde vai poder receber judeu, muçulmano, não é? Cristão, todo mundo. Aí obviamente o que é que vai precisar ter? Um único líder espiritual para todas as religiões. Tem uns escândalos agora que a NASA está dizendo que encontraram OVNIs extraterrestres, entendeu? Quem já fez incursão, acho que nós já defendemos essa teoria há muito tempo, né? Já viajamos nisso há muito tempo. Então, quando Jesus estiver a voltar do céu, o que eles vão falar? É um extraterrestre. Mas isso tudo até agora é só teoria. Mas tudo tem encaminhado para isso. Quantos me entendem? Diga amém. Entendeu? Agora, Deus quer encontrar uma noiva que tenha azeite na lamparina, que tenha fogo. Quantos me entendem? Diga amém. Entendeu? Não seja como as noivas tolas que não tinham azeite na lamparina, ficaram sem unção. Agora, unção você compra. Quantos me entendem? Diga amém também. Amém. Então tome a decisão de ler a palavra, se dedicar à oração e praticar a palavra. Não seja apenas ouvinte, seja praticante. Eu acrescentaria aqui, seja alguém que ensina. Quando você ensina a palavra de Deus também, você retém muito mais. Quantos dizem amém? Amém. Então compartilhe, vai para a célula, o líder compartilha, você fala, eu tenho algo para acrescentar. Geralmente o líder pergunta, alguém quer falar aos irmãos? Fala, eu tenho algo para acrescentar. Enquanto ouvimos isso, Deus falou comigo isso, assim, eu guardei desse jeito e daquele. Quantos dizem amém? Amém. Quero ver os stories dos irmãos durante os 21 dias de jejum. Vai ser uma bênção. Amém? Livro de Esdras, capítulo 10, verso 10. Diz, então o sacerdote Esdras. Aí você vai mudar o nome do Esdras, você vai colocar o teu nome, porque nós somos uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote. Amém? No 3 você vai ler, mas onde está Esdras, você vai colocar o seu nome. 1, 2 e 3. Então a sacerdotisa levantou-se e disse: vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. No verso 16 diz, e assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de famílias, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. E no dia 1º do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada caso. O que estava acontecendo aqui? Um avivamento. Os pais de família se posicionaram como homens de fé. E eles começaram a resolver as questões de cada casa e da comunidade. O que nós precisamos, irmãos? De homens posicionados, de mulheres posicionadas em fé. Quantos dizem amém? Entendeu? É necessário se dedicar à palavra. Isso é imperioso. Isso é inegociável. Então, se ninguém se levantou até agora, levante-se você. Pastor, na minha casa ninguém se levantou. Se posicione. Amém? Você não vai lançar a lei para todos, não. Mas você vai dizer o quê? Olha, há perdão para aquele que peca. Há perdão em Cristo Jesus. A solução, a cura em Deus. Nós podemos receber um milagre. O pai está desesperado por conta de contas a pagar. Fala para ele, pai, a graça é abundante, ela pode te alcançar também. Se ninguém se levantou na sua casa, pelo amor de Deus, levante-se, posicione-se, dedique-se, tome uma decisão. Pastor, não, é que eu não gosto, né? Eu estou em liberdade, eu já ouvi isso de muita gente, né? Eu não quero forçar nada. Tudo bem, você não quer forçar nada, tudo bem, mas não se cale. Não se cale, né? A palavra fala que o sangue daquele que foi derramado, seu sangue, vai ser cobrado aqui nas tuas mãos. Em Tiago fala que saber o bem e não praticar o bem é pecado. Entendeu? Então não se cale. Você precisa falar. Você nunca vai afrontar. Você já sabe, obviamente. Mas fale, não se cale. Fale da graça de Deus. Posso fazer um amém, meus irmãos? Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Então, a primeira coisa que foi a decisão dos sacerdotes. Você precisa tomar uma decisão nessa manhã. Segunda coisa é o seu chamado, vocação. Deus chamou ele. Deus separou ele. Livro de Esdras, capítulo 1, verso 2 diz, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me
construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Então, o rei estava com uma missão: construir um templo. O templo era um lugar de oração. Quem que foi escolhido? Esdras foi chamado para isso. Então, Deus também te chamou, querido irmão, querida irmã, para edificar casa para o Senhor. Certa vez, Jesus passava em certo lugar, um homem cujo pai tinha acabado de falecer. Ele falou: mestre, eu posso segui-lo? Jesus falou: vem, me siga. E ele falou o quê? Senhor, eu vou só enterrar o meu pai, fazer o funeral do meu pai, e depois eu vou lhe seguir. O que Jesus respondeu para ele? Quem lembra da palavra? Deixa que os mortos enterrem. Fale alto, para não falarem que o pastor ele falou. Deixa os mortos fazerem o quê? Enterrarem os seus próprios mortos. Alguém fala assim: Jesus era insensível, meu Deus. Não é? Se o pastor ele falar isso para alguém, que vão falar: pois ele sabia, faltava isso só agora. Que coisa feia esses pastores, não é? Ainda bem que foi Jesus. Mas o que ele queria ensinar para aquele homem? Que nada pode ocupar o primeiro lugar no coração do homem. Nada pode ocupar o primeiro lugar a não ser o Senhor. Entendeu? E até então, Jesus estava reunindo os discípulos para fazer a obra que nos alcança até os dias de hoje. E ainda irá alcançar milhões. Amém, meus irmãos? Amém. Agora, esse é o seu chamado. Nós temos declarado: o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote. Cada casa é uma extensão da igreja. Então, nunca mais diga: eu não sei qual é o meu chamado. Você tem um chamado da parte de Deus. O Senhor te chamou para edificar casa para Ele. Então, não seja displicente em relação a isso. Não queira ser bem sucedido na sua profissão, na sua carreira, e ser um fracasso na edificação da casa de Deus. Não queira ser bem sucedido, sei lá, nos seus amigos lá fora, nas suas amizades seculares, e não ser bem sucedido no relacionamento na casa de Deus. Quantos me entendem nessa manhã? Pastor, é que eu lido melhor com os meus amigos lá do mundo do que com os irmãos da igreja. Talvez você devia chamar irmãos quem está lá fora e não quem está aqui dentro. Quantos me entendem? Amém. Quem tem ouvidos ouça. Posso dar uma aleluia? Amém. Avalie bem quem são os seus irmãos. Seus irmãos são aqueles que têm a mesma natureza que você. Se você não tem a mesma natureza com quem é de dentro, e você tem a mesma natureza com quem é de fora, então aqueles são os seus irmãos. Jesus falou para a família dele. Falaram para ele: olha, seu pai, sua mãe, aliás, e seus irmãos estão aqui fora. O que ele falou? Não, meus irmãos são esses que estão aqui dentro, que ouvem a palavra do meu pai. Quantos me entendem até aqui? Amém. Entendeu? Fala para quem está do lado: pare de dar desculpas. Fala para ele: pare de negociar. Amém. Irmãos, de verdade, vou falar aqui como pastor dos irmãos. Olha, ninguém quer lançar acusação, condenação sobre a vida de ninguém. Mas a palavra fala: cada um cuide como edifica. Olhe como edifica. Alguns edificam com madeira, palha e feno, não é? Ou seja, é aparência. Tem aparência de ovelha, mas não é. Tem aparência de crente, mas não é. Tem aparência de espiritual, mas não é. Mas outros edificam com pedras preciosas, ouro e prata. E não se esqueçam, o apóstolo Paulo fala que as nossas obras serão provadas naquele dia. Você nunca vai perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas o reino você perde. Então, viva de fato intencionalmente o reino de Deus nos dias de hoje, para que naquele dia você não fique de fora do reino. Quantos me entendem nessa manhã? Entendeu? Então, olha o que nós temos ali, lá atrás, alguns versos atrás. Não se dedique a bebedeiras. Não faça isso. Não dê um mau testemunho a respeito de você mesmo e do Cristo que você serve. Quantos me entendem? Diga amém. Amém. Agora fala para quem está do lado: ainda bem que você não faz isso. Ainda bem que você não faz isso. Falaram um pouco as pessoas. Fale mais alto, fala para alguém que está do seu lado. Fala para ele: ainda bem que você não faz isso. Ainda bem que você não faz isso. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Então qual que é o seu chamado? Edificar o templo, lugar de oração. O templo, lugar de oração. O rei deu essa missão para ele. Livro de Atos, Novo Testamento, capítulo 7, verso 48 diz: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. E de fato, não são essas paredes. A edificação, querido irmão, eu vou falar de todo o coração. O pastor Hélio e todos os irmãos da Via Angola precisam muito, nesse momento principalmente, do seu dízimo e da sua oferta.
Precisamos, queremos colocar o ar-condicionado. Eu quero ver todo o culto de fato e gravata. Eu faço questão. Amém. Quero de fato. Eu acho bonito isso, cultuar a Deus com o melhor. Amém, meus irmãos. E vai fazer toda a diferença. Mas preste atenção, isso não é a casa de Deus. Deixar um lugar mais bonito, nem falei da programação do jejum, não é? Nós vamos ter live de segunda, terça e quarta-feira. Quinta-feira as células vão reunir, então quem tem célula quarta já linha para ver a célula toda quinta-feira. Amém? Durante os 21 dias de jejum. Toda quinta-feira vamos ter célula. E sexta-feira nós vamos ter culto aqui na Videira Pilão. E toda sexta-feira que você vier, você vai ver um cenário cada vez melhor. Amém? Mas preste atenção, isso não é a casa de Deus. Não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Quando nós nos reunimos, podemos deixar de estar aqui, estar em outro lugar. Aí é a casa de Deus, onde a igreja se reúne. Posso ouvir um amém? Amém. E você foi chamado para isso. Quando você ganha alguém para Jesus, você edifica a casa para Deus. Quando você ganha o seu familiar para Jesus, você edifica a casa para Deus. Então o pensamento de que não, basta eu e a minha casa e está tudo bem, isso é egoísmo. Isso não é da parte do Senhor. Ele nos enviou para todos os lugares, até os confins da terra, para fazer discípulos. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Amém. Fala para quem está ao teu lado, nós somos casa de Deus. Ah, sim, vou falar a parte do livro. Nós somos a igreja. Amém, meus irmãos, você pode aplaudir ao Senhor. Agora bem, Esdras 7:6 diz, esse Esdras veio da Babilônia. Quem ouve Babilônia já não associa a coisa boa, amém? Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Verso 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. Então, todas as condições necessárias para a edificação da casa de Deus, do templo, lhe foi dada. Então, eu quero falar para os irmãos, quando você se envolve com a edificação da casa de Deus, tudo que é necessário, Deus vai te dar. Deus vai te prosperar. É um casamento, Deus vai te dar um casamento abençoado. Não negocie, não abra mão. Entendeu? É finanças abençoadas. Deus vai dar finanças abençoadas. É um emprego, é relacionamento, é aprender a falar. Pastor, eu sou muito tímido. Deus vai cuidar de tudo. Deus vai te dar palavras. Eu não sei falar, eu não sei se quer dar testemunho. Tudo que é condição necessária para edificar a casa do Senhor, o Senhor vai te dar provisão. Posso ouvir um aleluia? Amém. Ele é um bom, eu diria. Ah, meu Deus, não quero diminuir o meu exemplo, não quero diminuir a Deus. Mas, imagina, você tem que pensar assim, você é um pedreiro. Amém. A obra é de Deus. Então, Ele nunca vai deixar faltar material. Você nunca vai ficar de braços cruzados. Não é? Às vezes o dono da obra, quem faz. Desculpa, pensei na tua obra. Quando você está construindo uma casa complicada, né? Aí você chega, pergunta, mas não estava fazendo nada, o ferro acabou, mas você não liga. Já aconteceu aqui, quando estávamos a construir isso. Não, a areia acabou, pastor. Então nós paramos. Irmão, você liga, né? Mas agora a questão é que Deus, Ele não deixa faltar areia. Com perdão da diminuição aqui do exemplo, não deixa faltar ferro, pedra, não falta material. Tudo aquilo que é necessário para a edificação da casa de Deus, Ele sempre vai dar a provisão. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Amém. Amém? Fala para quem está ao teu lado, tudo que você precisa para a edificação, Deus vai te dar. Tudo que você precisa para a edificação, Deus Amém? vai te dar. Eu vejo jovens, a luta dos jovens é dinheiro de táxi. Eu sei, mas sempre aparece. É um milagre, atrás de milagre. E de verdade, os irmãos pensam que milagre é só, sei lá, um anjo aparecer e falar com eles. Olha, irmãos, vocês que moram longe, não têm um carro ainda, amém? Porque nesse jejum nós vamos orar para que todos tenham um emprego, ainda não é um carro, mas é emprego. Amém? Presta atenção, é um milagre essa provisão. Os transportes são caros, eu sei. Entendeu? Mas você vê, tem irmão que vem usando, aleluia. Entendeu? Você pode falar aleluia por isso. Aleluia. E vem a pé. Aliás, de táxi, perdão. Calma, de táxi. De verdade.
Isso é um milagre, amém, meus irmãos? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Então, terceira coisa aqui, nós estamos a terminar, é a sua missão. Então temos chamado, Deus chamou a cada um de nós para a edificação da casa. Agora temos uma missão. 7 e 8 de Esdras diz: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porquanto a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Coloque a mão no seu coração.